O Campeonato Brasileiro da Série C, a Terceirona, teve bola rolando ontem e a equipe do São Bernardo jogou e venceu o Figueirense pelo placar de 1-0. Com esse resultado, a equipe do São Bernardo continua líder do Brasileirão da terceira divisão, com 15 pontos marcados. O segundo colocado é o Botafogo da Paraíba com 12 pontos. O terceiro colocado, o Amazonas de Manaus, com 11 pontos. Na quarta posição, o Ipiranga do Rio Grande do Sul, com 10 pontos. Na quinta posição, o Náutico de Pernambuco, com 10 pontos. Na sexta posição, o Confiança de Sergipe, com 9 pontos. Na sétima posição, o Manaus com 9 pontos, o oitavo colocado, o CSA de Alagoas com 9 pontos. Na nona posição, o São José, que será adversário do Altos amanhã, é o nono colocado com 9 pontos. Na 10ª posição, o Operário do Paraná com 8 pontos. Na 11ª posição, a equipe do Altos, o nosso representante, com 8 pontos marcados. O 12º colocado é o Brusque de Santa Catarina com 8 pontos. Na 13ª, o Figueirense com 7 pontos. Na 14ª, o Pouso Alegre de Minas Gerais com 7 pontos. O 15º colocado é o Paysandu do Pará com 7 pontos. E o 16º, Volta Redonda com 6 pontos. Aí entra a galera da zona de rebaixamento. O 17º colocado, o Aparecidense de Goiânia com 6 pontos. O 18º, Floresta do Ceará com 6 pontos. O 19º, América de Natal com 5 pontos. E o 20º colocado, o Lanterna, o Clube do Remo, com apenas 4 pontos marcados no Campeonato Brasileiro da Série C. A equipe do Altos realizou um treino ontem, hoje para apenas um treino leve, já entra em regime de concentração para esse jogo contra a equipe do São José. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série D, a equipe ou as equipes piauienses têm uma parada e tanta amanhã pela frente. A equipe do Fluminense jogando em casa contra o Tocantinópolis precisa vencer. O Fluminense não pode mais ter nenhum luxo de pensar em empatar ou até mesmo perder na quarta divisão, porque aí fica em situação mais do que complicada ou dá realmente adeus a qualquer tipo de chance de se classificar para a próxima fase do Brasileiro da quarta divisão. O técnico Eduardo Santos ontem seria um treino aberto para a imprensa, a famosa coletiva, só que ele pediu para que ontem os portões fossem fechados, porque ele queria ter uma longa conversa com os seus jogadores sobre essa atual situação que vive hoje a equipe do Fluminense no Campeonato Brasileiro da Série D. Mas quem vai bem, muito obrigado, no Brasileirão da quarta divisão, jogando em casa ou até mesmo fora, a equipe do Parnaíba. Só que amanhã o Parnaíba tem uma parada e tanto pela frente. Joga em Fortaleza contra o líder, a equipe do Ferroviário. Para o técnico Oliveira Canidé, esse realmente é o melhor termômetro para saber como é que anda a sua equipe dentro do Brasileiro da quarta divisão. Depois da vitória por 3-0 diante do Cordino lá em Parnaíba e diante da sua torcida, ele vai para esse desafio, desbancar o líder que ainda não sabe o que é perder na quarta divisão dentro de casa. E sem saber o que é perder, o técnico Paulinho Kobayashi, que é técnico da equipe do Ferroviário, analisa o atual momento em que o Ferrão vive no Brasileiro da quarta divisão. Eu falei para os jogadores que a Série D seria um pouco diferente, principalmente porque seria mais competitiva, né? Então nós tínhamos que competir um pouquinho mais, porque seria um jogo mais truncado, mais difícil, mas os jogadores conseguiram colocar dentro de campo também o mesmo futebol que eles estavam colocando nos outros jogos no início do ano. Então nós esperávamos realmente que conseguisse fazer uma excelente campanha. E lógico, a gente está surpreendendo talvez os adversários com a vontade, a disposição, o querer desses jogadores e principalmente a união deles. A competição já era difícil, né? Acho que quem facilita somos nós com os resultados, né? Então nós vamos facilitando de acordo com as vitórias, mas eu entendo que a tendência é de ficar cada vez mais difícil, né? Principalmente quando chegar o mata-mata vai pegar os melhores das outras chaves, né? Então nós não podemos pensar dessa maneira, nós temos que pensar que tem que ter a humildade, tem que trabalhar para que a gente possa conseguir o objetivo, que é a classificação, independente de quem está ali na frente ou não. Nós temos que continuar com a mesma pegada, a mesma vontade, a disposição de querer classificar. O Parnaíba, eu vi o jogo deles, principalmente contra o Atlético aqui. Eu achei uma equipe qualificada, uma equipe bem postada, uma equipe também que joga futebol. Então eu entendo que vai ser um jogo difícil, um jogo parelho, mas nós temos que, principalmente dentro de casa, nos impormos e fazer com que a nossa equipe continue jogando do jeito que está jogando e não deixar o adversário pensar. O MAC também eu entendo que é um adversário difícil, principalmente por ser em São Luís, né? Eu já joguei muito contra o MAC lá em São Luís, é uma equipe difícil, mas já não tem o mesmo padrão do Parnaíba. Já é um time que
que é mais reativo, que espera um pouquinho mais, que acha os contra-ataques e acha bem, consegue fazer os gols, um time que consegue se defender bem. Isso foi o que eu vi das duas equipes. Entendo que vai ser um jogo lá difícil, mas nossa equipe tem conseguido fazer bons jogos e principalmente envolver o adversário. Olha, tá aí de parabéns o técnico Paulinho Kobayashi, técnico da equipe do Ferroviário. Realmente o Ferroviário faz um campeonato brasileiro da Série D de forma espetacular e brilhante. Só que amanhã eu estou na torcida para que o nosso Tubarão possa realmente desbancar o Ferroviário dentro de casa. Portanto, galera, essas foram as informações do esporte do futebol piauiense dentro do nosso boletim esportivo.